Graça e paz, igreja, nesta hora bendita, nesta hora gloriosa, neste momento ímpar, onde nos reunimos como igreja para cultuarmos a Deus. Quero, em nome de Jesus Cristo, agradecê-lo, porque se não fosse Ele, se não fosse por Ele, se não fosse para Ele, nós não estaríamos aqui. Eu gostaria que você percebesse que você é uma pessoa especial. Tão especial para Deus. Tão importante para Deus. E que já foi alcançada pelo amor, pela graça, pela bondade infinita de Deus. Você é um vencedor. Você está aqui. Deus te tirou do mundo das trevas. Deus te tirou do mundo do pecado. Na realidade, Deus te tirou do fogo do inferno e te colocou em um lugar excelente. E escreveu o seu nome no livro da vida. Você não tem mais nada a perder. Você vive para o louvor da glória de Deus. Viva isso com intensidade. Viva isso com sobriedade. Viva isso com seriedade. Viva a cada dia vivendo para o louvor da glória de Deus. Porque o preço que foi pago para conquistá-lo, foi preço de cruz. Jesus, o Deus Salvador, deixou a sua glória, se fez carne e habitou entre nós, para nos buscar e para nos salvar. Então isso é uma grande satisfação. Nos anos 70, este foi um dos cânticos mais cantados em todos os lugares onde as pessoas se reuniam para louvar a Deus. Satisfação. E de fato é uma satisfação estarmos aqui e é uma satisfação termos a Cristo. Vamos cantar. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim, sem paz, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sem paz real, sem gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim.
satisfação sem fim. A oração de Davi nos Salmos 51 começa assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi se enxergava alguém que estava com um coração que não era puro, portanto, um coração cheio de pecado. Ele queria uma reconstrução que começasse do seu interior. Então ele vai até a presença de Deus e se derrama diante de Deus e suplica a Deus para que Deus possa reconstruí-lo. Você que está agora nos assistindo, se encontra assim como Davi, olhando para o seu interior e vendo um coração escuro, um coração impuro, um coração sem Deus, sem luz. Invoque o santo, o eterno, glorioso nome de Deus e peça para Ele, assim como Davi pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito inabalável. Não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil,
mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e ficar no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Se você quer ser um homem segundo o coração de Deus, continue olhando para frente, não olha para trás. Lembra da mulher de Ló, olhou para trás. Nunca olhe para trás, esqueça o passado. O autor da vida é o nosso Deus, foi Ele que nos criou para o louvor da sua glória. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, o autor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, oh, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o autor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da verdade. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, oh, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor
minha vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé E tem um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido, que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada voava, Pai, ontem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Aleluia. Isaías 43, 13, em sua parte B, diz: agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode parar o autor da vida. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é tremendo. Ele é majestoso. Ele é único. É mais do que excelente. Ele é Deus. E nós podemos estar em as nossas vidas engrandecendo, proclamando, testemunhando do seu nome, porque só o Senhor é Deus. Seja engrandecido o Deus da minha vida. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Aleluia. te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão.
te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Aleluia. te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Aleluia. Aleluia. aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, Aleluia. Aleluia. aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, Aleluia. Aleluia. aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, Aleluia. aleluia, Aleluia. aleluia, louvemos ao Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, ó Pai querido, eu te agradeço, Senhor, que mais uma vez o Senhor Deus permitiu que estivéssemos aqui para entoar louvores ao Senhor. E com certeza, esses louvores chegaram até o Senhor com aroma suave. Porque antes nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Porque Tu é tão santo, Pai eterno. E cada vez que chegamos ao Senhor, devemos purificar os nossos pecados através do Seu sangue, que foi vertido na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, por essa oportunidade tão gostosa de estar aqui juntamente com os meus irmãos, te cultuando, te exaltando, porque só o Senhor é digno de todo nosso louvor, honra e glória. Mesmo sendo tão imperfeitos diante do Senhor, porque o Senhor Deus é perfeito. Eu só tenho que agradecer por tudo que o Senhor Deus tem feito. E já te suplicar pelo teu servo que vai trazer a mensagem nessa noite. Que nós possamos sair daqui diferentes de como nós chegamos, porque é através da sua mensagem que tem poder para transformar as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Essa é a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Desde o ano de 2007, quando nós começamos a ir à cidade de Jacupiranga, com o propósito de evangelizar, tendo como estratégia a ação social, dar assistência àqueles que lá no Vale do Ribeira, nos Bananais, naquele cinturão verde daquela região do nosso país, a 25 quilômetros da cidade de Registro, no quilômetro 20 da cidade que liga Jacupiranga ao Alto do Ribeira, começamos a assistir uma família por termos conhecimento e já haver pastoreado uma pessoa da igreja muito querida que se casou e se mudou para a roça, para o interior, no quilômetro 20, ali daquela estrada que liga o vale ao Alto do Ribeira, passando pelas cavernas. Começa por uma que tem um nome
estranhíssimo, porque não foi ele quem fez, Caverna do Diabo, e depois passa lá no Parque Petar, lugar muito bonito, dos quais já fomos lá até com uma vez com a igreja em ônibus, quando nós subimos lá no Alto Ribeira, naquela cidade onde fizemos aquele acampamento com 3 igrejas. E começamos em 2007. A princípio, íamos com dificuldades, porque neste ministério que estamos aqui há quase 26 anos, em Parque dos Camargos, nunca tivemos um caixa que nos permitia fazermos muitas coisas, e estávamos em construção, mas sempre houve recurso para atender ao necessitado. Sempre houve recurso. Na história da igreja nunca fizemos bazar de pechincha, na história da igreja nunca fizemos cantina, nunca fizemos nada para arrecadar dinheiro que não fosse as ofertas e os dízimos dos fiéis em Deus nesta igreja. E começamos lá e fomos conhecendo as pessoas. Quando lá chegamos, até nos divertíamos a ouvir a conversa deles, porque eles falavam em uma velocidade e com um sotaque tão estranho que não entendíamos nada. Parece que eles cantavam, e eles riam e eles choravam, e a gente às vezes ficava de boca aberta sem entender nada. Um dia muitos daqui vão ter a oportunidade de ir até lá para ver como são as pessoas e o dialeto. Muitos foram os obstáculos. O diabo se levantou inúmeras vezes. E o impressionante é que o levantar do maligno nunca foram daqueles que eram do campo do inimigo, mas sim daqueles que se intitulavam ser do exército de Deus, que criavam problemas e criaram o tempo inteiro ao longo de todos estes anos e ainda não pararam. Mas aos poucos fomos indo, levando, abençoando com víveres, com remédios, com coisas de primeira necessidade, até com fogão, geladeira, televisão, armários, guarda-roupas, camas, colchões, brinquedos, materiais escolares, remédios, e sempre tivemos obstáculos. Muito difícil foi sairmos daquele lar para irmos a outros lares. Havia alguns empecilhos e não eram para ser vencidos nem na força, nem na violência, mas no poder do Espírito através das muitas orações feitas a Deus. Muitas lutas, até que veio o primeiro a ser batizado. Alguém resgatado da torre de vigia. Um daqueles queima-panelas que em uma tarde de sábado, quando falávamos e traçávamos o plano da salvação, alguém tentou entrar na conversa e eu, muito duro, na força do Espírito, diz: isso não é conversa para mulher, isso é conversa de homem, fique quieta. E ali traçamos o plano da salvação, e veio no nosso coração aquele encontro de Filipe com o eunuco, que resultou na inquirição do eunuco, que disse: tem água aí, o que me impede de ser batizado?
E aí nada impedia. E aí descemos até o fundo da roça, onde passa o rio Turvo. E lá descemos as águas nós dois. E lá houve o primeiro batismo, depois de 7 anos evangelizando aquela família com a estratégia da assistência social. Depois veio o segundo, depois veio o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Aí começou a chegar outras pessoas. Aí, em um determinado dia, me veio algo muito forte lá no coração e disse: o que me impede de descer no terreno vizinho? O que é que tem lá que eu não posso ir? Nada, pastor. Vamos lá, fomos. E lá nós começamos a conhecer outras pessoas e ver onde elas viviam e cantarmos e orarmos. E aí nós começamos a ampliar o lugar da nossa tenda. E aí foi pedindo para que levasse-me a outras pessoas enfermas, a outras pessoas que precisavam de Deus. E assim fomos alcançando e vencendo as barreiras com muita luta e com muita dificuldade, com um trabalho muito difícil de libertação, com destruição de muitas coisas que estavam ali nas casas das pessoas que ganhavam de outras pessoas de outra religião. E eu vou usar aqui de uma religião afrodescendente, coisas oferecidas e que eram levadas à casa das pessoas como assistência, e que de assistência não tinha nada, porque provocou enfermidades, doenças, acidentes e até mortes. Muitas lutas e muitas dificuldades. Sempre olhávamos para algumas propriedades e com preço acessíveis, e todas as vezes que íamos para comprar essas propriedades, tinha pessoas que intervinham, que ofereciam, que propunham ofertas maiores para que não comprássemos aquelas propriedades que estávamos dispostos a comprar parceladamente para que ali fizéssemos uma igreja na roça. Muita luta, muita vitória, porque Deus interviu. E para diminuir o assunto, nesta última semana concluímos a compra de um terreno lá às margens do rio Turvo, 5.485 metros. Por que compramos? Porque alguém deu um pedaço de terra para outro e que não me era vendido de forma nenhuma, até que a pessoa que deu interviu e disse: esta propriedade só vai ser vendida se for para o pastor Sérgio. Se não for para o pastor Sérgio, o que eu dei eu tomo de volta e eu mesmo vendo a ele. Então, nesta semana foi concluída a compra e efetivado o pagamento. E nesta semana nós concluiremos com um contrato de cessão de direito, para a decepção de alguns, mas para a glória de Deus. E a pessoa que nos cedeu aquela parte daquele terreno deu para construir uma igreja 900 metros. Deixa eu dizer qual é a religião dele. Afrodescendente. E ele disse: eu vou ajudar a construir a igreja. E para demarcar o terreno, ele e a esposa, junto com o meu filho, com foice, machado, motosserra, enxada, subiu os morros lá, cortando e traçando aquele terreno para ser demarcado, para que nós possamos estar naquele local, para nós fazermos lá uma capela e ali também um lugar para ficarmos.
porque é muito difícil você ir e ficar por algum tempo na casa dos outros, principalmente quando recebe parentes dos quais não se agradam da nossa pessoa e que provocam um inferno terrível aí nos grupos. Nós vamos construir uma casa lá. Qual é o saldo que nós temos hoje no caixa da igreja, Ana Kelly? 10 milhões? 10 reais? Mas para a glória de Deus vai ser construída uma capela lá. E vai ser construída uma casa. E os irmãos que quiserem ajudar na obra são convidados para irem trabalhar. Tem muito mato para carpir. Tem muito toco para cortar. Tem muito chão para abrir. Tem muita estrutura para fazer. E aí nós podemos estar com uma capela lá permanente. Muitos dos que estão aqui e já vão pregando aí nos lares, começarão a ir e pregar lá na capela, na cidade de Jacupiranga, no bairro do Turvo. Você vai lá, você vai ver que lugar maravilhoso. À beira de um lago que está desconstruído, mas que será reconstruído, um lugar muito gostoso, um lugar onde você afina o sangue. Se você tem problema sanguíneo, seu sangue está grosso, leve somente a sua carteirinha do fator RH e deixe que os borrachudos vão fazer o trabalho com excelência. Cidade de Jacupiranga, na roça, mais um lugar para adorarmos a Deus. Hoje somos 12. O meu vizinho da frente é um policial florestal chamado Joaquim, o qual conheci sexta-feira, e ele veio me conhecer, e eu me apresentei como pastor Sérgio, e ele me disse: pastor de que igreja? Da Igreja Batista Segunda de Jacupiranga. E eu disse: eu sou pastor da Igreja Batista em Parque dos Camargos, da Convenção Batista Brasileira. Então nós somos 13 já naquele lugar, com simpatizantes que nos querem lá para continuarmos a assistência social, agora já sendo transferida para uma outra pessoa que vai atender a necessidade daqueles que estão um pouco mais distante daquele local. Então nós vamos ampliando o lugar da nossa tenda. Quero que vocês continuem orando pelo pastor, pela saúde do pastor. Está diagnosticado com pedra nos rins, pedras nos rins. Está debaixo de muitos sedativos aqui, até chegando momentos de se ter que tomar tramal. No dia 13 de março tenho uma tomografia computadorizada de rins e de abdômen para ver qual é a intensidade dos cálculos e para que ou tome remédio ou passe por alguma cirurgia, porque tem trabalho aqui em Jacupiranga e em muitos outros lugares tem almas para serem conquistadas. Você pode se levantar e até prevalecer contra o homem, Sérgio, mas você pode se levantar e tentar derrubar o pastor que Deus levantou para fazer a sua obra. Eu tenho certeza que jamais conseguirá, porque diz Deus: operando eu, quem impedirá? Quem se habilita pode se levantar. Muitos já se levantaram aqui e já não estão mais nesse mundo. Não é porque sou grande coisa, é porque eu sirvo um grande Deus. Deus nos abençoe. E você pode fazer um propósito no seu coração. É uma palavra só aos dizimistas fiéis, só aos ofertantes fiéis. Nas suas ofertas, começa a colocar tostões para esta obra de Jacupiranga, que Deus a transformará em milhões. Lá, a Igreja Batista em Parque dos Camargos terá 900 metros para fazer a sua capela, a sua igreja e o seu lugar onde
fazer alojamentos para que irmãos da igreja possam ir juntamente com os seus familiares e conhecer o local e ficar no local e ajudar nesta obra de evangelização ali na roça, na cidade de Jacupiranga. Deus nos abençoe, Deus seja louvado. Amém, igreja? Os irmãos sabiam disso? Poucas pessoas, né? E vocês não têm noção da luta que nós já travamos lá. Vocês não têm nem noção do que nós já enfrentamos lá. Dos levantes que já tiveram. Mas o inimigo bateu em retirada. Deus é Deus. Deixa Deus ser Deus. Nós começamos na quarta-feira próxima passada, a Ludmila em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, falando aquele testemunho do apóstolo Paulo. Coloca aí para mim, Alex, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. E quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias de crianças. Amados de Jesus Cristo, nós estamos falando sobre crescimento espiritual. E eu quero convidá-lo a acompanhar comigo na leitura Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15. Efésios 4, 14 e 15, que está escrito desta maneira. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos orar, Pai. Eu agradeço ao Senhor por tua muita misericórdia, pelo teu muito amor, pela tua muita bondade, pela tua muita longanimidade. Deus eterno, Deus glorioso, te suplicamos em o nome de Jesus Cristo, a iluminação do teu Santo Espírito para a glória do teu nome, no nome de Jesus, amém. Amados, na manhã deste dia nós falávamos sobre agressividade, que é uma das características, de uma das 6 características do comportamento humano infantil. Isso mesmo. Há alguém que escalonou, que dividiu a ação comportamental de uma criança em 6 pontos, a saber: agressividade, indisciplina, baixo rendimento, tristeza persistente, mentiras e preguiça. E pela manhã nós falamos da agressividade, que é um tipo de comportamento normal que se manifesta nos primeiros anos de vida. Se você está já na sua mocidade, se você já está lá na sua meia-idade, ou se você está na sua velhice e continua com esse comportamento, em nome de Jesus, para a glória de Deus, eu repreendo em nome de Jesus Cristo e te digo: para de ser agressivo! Para de responder mal por mal! Você não é mais criança, você é um adulto! E adulto tem experiência porque tem lastro, porque já viveu emoções e tem já uma fortaleza interior para suportar as adversidades, principalmente os crentes em Cristo Jesus. Não é saudável, não é bom, não faz bem agir ou reagir com
Agressividade. Agressividade é ferramenta dos fracos. Deixa eu repetir. Agressividade é ferramenta dos fracos. E uma criança é fraca. Quem grita muito, quem xinga muito, quem faz muito barulho, é como o cachorrinho vira-lata, que corre atrás das rodas dos carros, das bicicletas e principalmente das motos. É só parar o veículo e o cachorrinho para de latir. É fraqueza. Quando para, o que ele vai fazer com a roda? Ele olha, abana o rabo e vai embora. Os fracos só gritam porque não tem força. Esse negócio de ser bravo, é coisa de criança. Você não precisa ser agressivo. A Bíblia diz para que não retribuamos mal por mal. Hoje pela manhã, quando pregávamos aqui, saiu alguém do banco e veio em direção a esse pastor chorando, falando do que estava acontecendo, e disse: a mensagem serviu toda para mim. Disse: não, irmã, a senhora está enganada. Para mim também. Aqui não tem palavra endereçada para ninguém. Hoje eu vou pregar para o Marcos, porque a franja dele está me atrapalhando. O reflexo da franja dele me faz ficar com a retina partida e não enxergar com a vista direita. É o foco que ao longo destes anos todos maculou minha retina, Marcos. Não há necessidade da agressividade, amados de Jesus Cristo. Nós precisamos apresentarmos o oposto, porque no oposto estamos. Nós somos adultos. Nós crescemos. E falar em crescimento aqui, ninguém cresceu como eu. Eu cresci para cima, cresci para trás, cresci para frente, cresci do lado direito, cresci do lado esquerdo. Eu cresci por completo. Tem horas que o botão chega a espirrar longe, de tanto que eu cresci. Mas às vezes só o corpo cresce e a mente continua infantil. Sei que algumas pessoas que nos assistiram pela manhã estranharam quando o pastor começou a falar como uma criancinha fala. Mas ainda há adultos que se comportam como criança. Há adultos que são mentirosos. E eu quero dizer que agressividade e mentira são coisas que deveriam ter ficado na infância. Porque a criança é muito medrosa. E a mamãe às vezes castiga quando a criança faz alguma coisa de errado, e ser agressiva é errado. E mentir é errado. Mas a criança, para fugir da repreensão ou assumir a responsabilidade dos seus feitos, a mamãe pergunta: quem foi que tirou o docinho aqui da forminha? Quem pegou o brigadeiro? Aqui na casa só tem o papai, a mamãe, a Catarina e o Lulu. Quem pegou o docinho da geladeira da mamãe? Foi o Lulu, mamãe. A mentira retrata fraqueza e até compreensível, porque quem está à sua frente é muito grande e ela sabe qual é a sua massa, ela sabe qual é a sua estrutura, ela sabe qual é a sua fragilidade. E sabe que a mão da mamãe, mesmo com muito amor, pesa muito. Então é melhor mentir para não apanhar, para se safar, ou para ficar de castigo na cadeirinha, do que dizer: quem comeu o brigadeiro foi eu, mamãe. Tem mais.
Amados de Jesus Cristo, a palavra de Deus está falando lá em Zacarias, capítulo 8, versículo 16. Zacarias, capítulo 8, versículo 16. Eis, portanto, que deveis fazer. Todos são adultos aqui? Levantem a mão os adultos, só os adultos. Olha, quase que não tem crianças aqui. Olha que bênção, estou falando. Olha, até a Sofia é adulta. É, Sofia. Tem criança que é mais adulta do que muitos adultos. A Sofia é uma delas. Não, Sofia? Olha só, já tem 5 anos a Sofia. É, Sofia. E a Sofia é uma menina que tem poder na oração. Aos pais aí. Amados de Jesus Cristo, Zacarias está falando o seguinte: falai a verdade cada um com o seu próximo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é falar a verdade? É contar aquilo que de fato é. Quantos de nós, homens, na nossa adolescência ou na nossa mocidade, quando flertávamos alguém e estávamos interessados em alguém, já não falaram das muitas fazendas que o pai tinha, das muitas indústrias, das muitas coisas, do muito dinheiro guardado, para impactar, para despertar no outro o interesse de afeição, dizer, poxa, eu encontrei um lugar onde o meu burro pode se encostar. Amados de Jesus Cristo, nós não precisamos mentir. A consequência da mentira é muito pior do que a franqueza de uma verdade absoluta. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Quem é o pai da mentira? Um amigo pastor, na sua infância, em um sítio, lá para as bandas de Tupã, na cidade de Varpa, estava com a mãe, conversando com uma vizinha, que vinha falar uma arte que o Obed havia cometido. E essa falta que o Obed cometeu e trouxe para a casa e envolveu a família nisso, e para que a família aceitasse aquilo que ele fez, o furto que ele fez, disse que aquilo tinha sido adquirido de uma forma do qual não foi descoberto. A vizinha, vendo a mãe roçando a horta que era cerca com a outra propriedade, a mulher vizinha veio falar com a mãe quando o Obed estava junto. E aí desmascarou o Obed na frente da mãe. E o Obed era muito branco, muito claro, daquelas pessoas que, quando se envergonham, ficam tomate, oram. E a mulher falando do que havia sido feito lá na propriedade dela, nos pés de laranja dela, e a mãe repreendendo ele, porque era de família crente, e a família da vizinha não era crente, e a mãe dele, na frente da mulher, disse para ele: Obed, quem mente é filho de quem, Obed? E ele ficou um tomatinho e disse: da senhora. Quem mente é filho do diabo, que o diabo mente desde o princípio. Oh, amados de Jesus Cristo, nós não precisamos mentir. Ainda que seja muito difícil de encarar os fatos, de assumir com responsabilidade os erros e aquilo que se desencadeia
depois de ser revelado como consequências, é muito mais branda a consequência de uma verdade do que a consequência das muitas mentiras. Mentira é coisa de criança. Às vezes tem alguma coisa que a mulher compra na porta, passa as pessoas vendendo nos carrinhos panela, travesseiro, besteirinhas. Meu marido sai para trabalhar, quando chega tem uma novidade em cima da estante. E o marido pergunta: o que é isso daí? Ganhei. Minha mãe me deu. E chega no dia de se pagar, o homem vem bater a porta. E aí o marido está em casa: mas você não ganhou da sua mãe? Sabe o que é, amor? Coisa de criança. O marido deve sentar com a mulher e planejar, e ver, e olhar as finanças, se pode, se não pode, e quantas coisas compradas que vão para o lixo. Tudo muito bonitinho. Principalmente essas roupas que se compram dos mascates, né? Hoje choveu. Se alguém saísse de casa com algumas roupas que se compra dessas pessoas que vendem de porta em porta e dá um relâmpago, a caixa já... Não há necessidade de mentira. Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro, porque há uma outra gravidade na mentira. Mentiroso não entra no céu. A Ludmila que gostava de cantar aqui com as crianças. Mentirinhas, não, não, não. Minha vida já tem dono. Também não é de Deus meu coração. É versículos cantados. Então, amados de Jesus Cristo, aqui em Efésios capítulo 4, 14, para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. 4:12 de Efésios, Alex. Portanto, querendo, com o propósito de aperfeiçoar os santos. Não tem santo mentiroso. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo. Não tem santo agressivo. Não tem santo indisciplinado. A não ser o santo da Ivete. Aquela que quase tombou o carro alegórico e que o que estava nela disse: eu não vou permitir o apocalipse, ô capetinha. Ela fala do anjinho safado dela. Não tem santinho mentiroso. O que tem mentiroso é o capeta, é o pai da mentira, que engana desde o princípio o crente maduro, adulto. Não mente. Fala a verdade. Por quê? Porque tem experiência de vida. Porque não é mais menino. Porque arca com as suas responsabilidades. Não é assim que o homem tem que ser? Mas tem homens que são crianças e ainda não cresceram. E mulher detesta estar ao lado de menino. Você pode ver as adolescentes, quando começam a namorar, na maioria esmagadora, não vai namorar frango. Não é? Já quer gente adulta. Menininha de 11, 12, 13 anos já quer marmanjão.
Por quê? Porque tem alguém que vai segurar a onda, né? Para sair da casa tem alguém que possa manter a casa. Não dá para se brincar de casinha. Relacionamento a dois não é a brincadeira de fazer comidinha na panelinha de faz de conta, no fogãozinho de faz de conta. É realidade, a vida é dura. As coisas são sérias. Amados de Jesus Cristo, Paulo apresentando o oposto na maturidade, falando acerca da fé, falando de maturidade cristã, falando de algo espiritual. Há muitos crentes que são levados de igreja para igrejas, e nós vemos o trânsito de igrejas hoje porque são meninos inconstantes. Não leem Bíblia, não estudam a palavra, não conhecem a Deus. Então, se chega a alguém e vai dizer alguma coisa, olha, eu quero dizer para vocês que eu e a Ludmila, nós não combinamos nem para ela dar aula e nem para eu pregar. Mas ela falou sobre os Gálatas hoje. Hoje pela manhã, insensato Gálatas, quem vos fascinou? E quando ela voltou para casa, disse, pastor, são muitas as vezes que isso acontece. Pastor, parece que nós combinamos, porque os Gálatas estavam em Cristo, e aí voltaram para a lei de Moisés. Mas por quê? Porque eram meninos. Não eram crentes novos, eram velhos crentes, que não tinham a sua fé solidificada em Jesus Cristo. Tem que ter fundamento, tem que ter lastro. Crer. Tem gente que, quando alguém se converte, é muito comum. Olha só, nas primeiras 24 horas, quando alguém aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, aparecem à sua porta, sem ninguém chamar, um testemunha de enjoar, um adventista do sétimo dia, um mórmon, e de madrugada, um monte da congregação na obra da caridade. Sem ninguém falar, as aves dos céus estão voando aí sobre as nossas cabeças para pegar os infantis, porque o diabo não larga a pessoa facilmente. Estava na mão dele, já estava dentro da goela dele, e alguém foi lá e levou a mensagem do evangelho, e aí resgatou aquela vida. O diabo disse, eu vou dar o contragolpe. Aí vem algumas das denominações que não evangelizam. Quando eu fui fazer a primeira leitura bíblica na cidade de Barueri, no consultório da minha sobrinha, eu coloquei uma faixa da leitura bíblica e o dono da propriedade é de uma igreja dessa que usa véu. E ele fez a minha sobrinha arrancar aquela faixa, porque aquilo era contra os princípios da igreja dele, que usam as suas Bíblias dentro de uma bolsinha hermeticamente fechada. E de que quando sabe que alguém tem, vai lá dizendo que aquela é a única igreja, que aquela única verdadeira religião e mas Bíblias não leem. A maior parte deles são possessos e endemoniados. Para sair de Jacupiranga ontem, o irmão do ancião de uma igreja dessa foi beber pinga a 51 lá na casa do Eduardo, onde eu estava hospedado. Todos eles bebem de cair. Tem um lá que é filho do ancião, que outro dia saiu bêbado, rodando lá naquela descidinha, dizendo, eu preciso ir embora, porque Deus colocou uma palavra no meu coração e eu vou levar para a igreja agora. Como se pode levar uma palavra alcoolizado, em vez de estar cheio do Espírito Santo, está cheio de cachaça? Não bebem cerveja. Primeiro porque é caro, gosta de destilado. Aqui 2 casas acima, quando nós alugamos ali para terminarmos a obra aqui, quando começamos a mexer nisso daqui, saímos daqui e fomos morar ali. Pergunta para Ludmila, eu não sou criancinha, tá?
Estou falando a verdade. Tinha mais de 200 garrafas de pinga vazia na garagem. E aí eu perguntei, ô irmão, para que tanta garrafa dessa? Meu filho tem restaurante. Amados de Jesus Cristo, Paulo fala para não sermos como meninos levados em roda. A moinha como o vento espalha. Mas para que nós sejamos firmes. Nós estamos falando sobre verdade. Efésios capítulo 4, versículo 25, Alex. Efésios 4, 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um do seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A primeira coisa que deve incluir, ao desprezar o velho eu, ao ser nova criatura, é a mentira. E o que é a mentira? A mentira é travestida como falsidade. Eu digo que sou, não sendo. Eu digo que tenho, não tendo. Eu digo que fiz, não fazendo. E eu digo que não fiz, fazendo. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Provérbios, capítulo 6, de 16 a 19. Provérbios 6. As 6 atitudes que o Senhor odeia. 7 atitudes que ele detesta. 7, 6, 13. Não vote. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para o mal, testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda entre irmãos. O mexeriqueiro, o leve trás. Olha o que Deus odeia aí. Não é mexerica não, porque mexerica é gostosa. Até a bode é gostosa. Mexerico! Há homens mexeriqueiros e mulheres mexeriqueiras. Vou te contar uma coisa, você não conta pra ninguém. A irmã de Mila. Amados de Jesus Cristo, quando eu era menino. Quantos aqui podem dizer que são adultos com essas atitudes que lhes acompanham ao longo da vida? Saindo de Jacupiranga, momentos antes, disse a um ancião que batizei: irmão, nesta hora o diabo com os seus capetinhas estão dando risada. O senhor está na casa de um macumbeiro com um pastor, falando de coisas do seu passado na frente da sua mulher e da sua filha e da sua irmã. Não proceda desta maneira, o senhor é crente, o senhor é uma nova criatura. Cuidado, boquinha, o que fala. O seu passado acabou. Não conte vantagem do que você achava que era vantagem, quando na realidade não tinha vantagem nenhuma. O amados de Jesus Cristo, lá em Levítico 19:11. Levítico 19:11. Ninguém dentre vós cometa furto, nem roubo, tampouco usará de mentira, ou de falsidade, ou mentira para com o seu próximo. Você não precisa impressionar ninguém. Seja você mesmo. Não se esqueça. 22:15 de Apocalipse. Coloca aí, Alex. Olha aí a fila das coisas que não são permitidas no céu. Fora estão os cães,
os bruxos dos xuxos e das xuxas, ocultistas e os que cometam imoralidades sexuais. Ei, bendito é o leito, bendito é o matrimônio, onde não se comete torpezas. Olha o que Deus fez, o lugar que é, como é. Os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Ô mentiroso, seu lugar é com o outro e ele está te esperando lá no inferno. Mentiroso não entra no céu. Ou se arrepende e começa a falar a verdade, ou já pode passar no sal no couro, porque o fogo vai te pegar. E é por toda a eternidade, viu, mentiroso? Mentiroso, sem vergonha. Será que cabe um safado aqui? Dá um glória à igreja. Vai para o inferno. Vai para o inferno. Mentira. Provérbios 13:5. Provérbios 13:5. Os justos odeiam tudo o que se parece com a mentira. A mentira só não afeta os injustos, mas os perversos produzem vergonha e desgraça. Você vê que lá em Efésios 2:8-9 diz, porque pela graça sois salvos, e pela desgraça não são. Para de mentir. Ah, mas uma mentirinha só não faz mal. É coisinha mentirosinha, né? Mentirinha também abre caminho para o inferno. Quem começa falando mentirinha, vira um mentiroso. Olha aí o nosso presidente que nos prometeu picanha. Você que votou nele por causa de picanha. Até coxa e sobrecoxa de frango tá difícil. Mas ele mentiu. A gasolina vai baixar. Mentir para quê? Você não é político? Você não é do partido lá daquela estrelinha? Lá mentem. Ó, amados de Jesus Cristo, essas questões são questões que você deve aprender. São coisas de criança, são coisas... Nós somos maduros. Por que somos maduros? Porque crescemos na graça e no conhecimento de Deus. Vivemos debaixo da graça de Deus. O evangelho, irmãos, é coisa de adulto. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à estatura completa de Cristo. Deus não quer ser Deus somente de crianças a vida toda. Deus quer que você passe todas as fases, porque Ele quer usar a sua vida adulta para o serviço dEle, para a glória dEle, para que outras pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade. Fale a verdade. Amados de Jesus Cristo, eu ia falar sobre a preguiça, mas eu vou usar a preguiça na quarta-feira, se aqui estiver, em Provérbios 13, de 3-4. E que dá para trabalhar em baixo rendimento e preguiça que produz uma tristeza dentro do coração. Então, preguiça com baixo rendimento gera tristeza na alma. Nós falaremos isso na quarta-feira. Mas eu espero que você tenha entendido e não vai fazer birrinha, tá? Não vai sair da igreja porque o pastor mexeu lá no seu ponto fraco. O pastor não conhece você, tá? Mas Deus conhece. Então, não vai ser agressivo com o pastor. Não vai bater no pastor na saída. Tá? Porque eu mexi no seu ponto fraco, mentiroso. Mentirosa. Mas você pode se arrepender. E eu convido você para baixar a sua cabeça agora. Os que mentem e os que não mentem.
E se acertasse com Deus, porque pode ser que essa noite Deus venha buscar você. E se você é um mentiroso, você está no inferno. Então se arrepende. Endireite o seu caminho. Mude a sua história. Mude a sua vida. Você não engana ninguém. Você está se enganando. Você está se prejudicando. Mas Deus não quer a sua ruína. Deus quer que você seja transformado pelo poder dele. Deixai a mentira. O caminho é Cristo. Cresçamos em Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo não é o cabeça do mentiroso. O cabeça do mentiroso é o diabo, que engana desde o princípio. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por tua santa, bendita, eterna e gloriosa palavra. Que o Senhor se compadeça de cada um de nós e nos perdoe e nos abençoe com o restinho de vida que a gente tem sobre a face da terra, para sermos adultos, maduros, crescendo na fé e na esperança e na verdade. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa noite. Precisando do pastor 11 95 99 32 005. O Ed continua internado, já está no quarto. Você ainda não visitou o Ed? Ah, que peninha. Ele está lá esperando você. Você gostava de ver ele soprar aqui o trompete com 5 hinos que ele tocou a vida inteira aqui, lá na igreja, né? Vai lá visitar ele. Ele está aí esperando um lugar para ele fazer hemodiálise. Daquela uma única oportunidade que Deus deu para ela. Pode ser que essa seja a sua última oportunidade. Endireite o seu caminho no nome de Jesus. Tenham todos uma semana de vitória e tenham uma semana abençoada. Se fizer churrasco lá na sua casa, não esqueça o pastor. Pode chamar que eu vou. Deus abençoe.